Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Eliane Cruz, com o tema Síndrome do Ninho Vazio. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, esta é a Rádio e TV Fraternal. Sejam bem-vindos. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui hoje para fazer uma reflexão sobre um tema do Evangelho de Jesus. O nosso propósito é trazer, através de palestras, temas que nos ajudem a refletir sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas relações familiares, enfim, que nos chamem a atenção da maneira como nós podemos viver melhor, tendo como base os ensinamentos de Jesus. É sempre interessante iniciar as nossas atividades chamando a presença dos nossos benfeitores espirituais. Então vamos assim, unindo as nossas mentes, os nossos corações, cumprimentando essa espiritualidade amorosa que nos envolve e que nos abraça neste momento. Vamos agradecer aos nossos mentores amigos, aos nossos guias espirituais, pela proteção e o amparo que nos dispensam. E lembrar que todo encontro que fazemos, todas as nossas reuniões são feitas em nome de Jesus, nosso Mestre. Aquele que disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Temos a certeza, Mestre, de que estás aqui entre nós, representado por esses trabalhadores do bem que nos envolvem, a quem pedimos a inspiração para trazer no dia de hoje proposta, uma ideia, uma palavra que possa orientar os nossos irmãos de caminhada. Que assim seja, graças a Deus. O tema para a nossa reflexão de hoje é a Síndrome do Ninho Vazio. É um tema que é da área da psicologia, que é da área da medicina, que nós muitas vezes escutamos a respeito, mas nem sempre sabemos do que se trata. Para falar desse tema, nós achamos interessante chamar aqui para nos auxiliar a nossa grande e sábia Mãe Natureza. Porque quando falamos de ninho vazio, qual é a ideia que vem na nossa mente? Já vem aquela imagem de pássaros, ali da mamãe pássaro, cuidando dos seus filhotes dentro do seu ninho. Qual é a função? Qual é a utilidade de um ninho? É acolher os filhotes, dando para eles a proteção e o amparo que eles necessitam naquela fase de crescimento. Eles ainda não podem se alimentar sozinhos, então eles precisam daquele cuidado que a mamãe pássaro lhes dedica. Pensando em ninho vazio. Quando que esse ninho fica vazio? Quando esses pássaros já atingem uma certa autonomia. Então eles já conseguem bater asas, voar e conseguem buscar os seus alimentos. Atingindo essa autonomia, eles já saem do ninho e vão já formar seu próprio ninho, digamos assim, fazendo uma analogia com a nossa vida, já vão formar a sua própria família. Dentro dos ciclos da natureza, quando nós falamos de pássaros e de outros tipos de animais que não sejam ser humano, nós sabemos que isso acontece às vezes muito rapidamente. Então aquele ninho fica vazio, já não tem mais aquela utilidade inicial. O motivo pelo qual ele foi construído, ele foi feito, já não existe mais. Isso em se tratando de natureza. Bem, nós sabemos que a natureza é uma criação de Deus. E tudo que Deus faz tem os seus atributos. Nós verificamos ali na natureza que os ciclos acontecem de uma forma inteligente, que as coisas se renovam e atendem a uma ordem cronológica. Tudo o que acontece na natureza também se reproduz na vida humana. A questão é que nem sempre nós, seres humanos, espíritos encarnados, sabemos entender os ciclos da natureza como os demais animais. Porque quando os pássaros deixam o seu ninho,
a mamãe pássaro ou o papai pássaro não entra em crise existencial. Mas às vezes isso acontece com seres humanos. Muitas vezes isso acontece. É quando nós identificamos o fenômeno tema da palestra de hoje, a síndrome do ninho vazio. Pais, mães, que não conseguem lidar com aquele momento em que seu filho adulto amadureceu e precisa bater asas, assim como fazem os filhotes quando crescem. Então, aquele casal começa a passar por uma crise de identidade, digamos assim. É como se eles não se reconhecessem mais. É como se eles tivessem perdido a sua utilidade. Eles não sabem o que fazer. O filho foi embora. Por N motivos. O que que ocasiona a saída de um filho de casa? O filho pode casar, ele pode talvez estudar em uma outra cidade, muitas vezes até em um outro país. Ele pode resolver que quer dividir vaga com um amigo, por algum motivo, ele acha que não é mais interessante permanecer na companhia dos pais. E em casos mais críticos, também pode acontecer o falecimento. Nós sabemos. E é justamente nesse momento, quando os pais não têm mais a presença do filho em casa, que a crise chega. Quando nós falamos de síndrome, é interessante também esclarecer que nós podemos analisar sob duas perspectivas básicas. Do ponto de vista médico, se vamos falar em síndrome, é um conjunto de sintomas associados a várias patologias diferentes, mas que não encontram relação entre si. Então, os médicos, eles dão um diagnóstico de síndrome, mas na verdade não se tem ali a causa, a raiz daquele problema. Porque pode ser um sintoma que fala de uma doença tal, aí de repente vem um outro sintoma que remete a uma outra doença que não tem necessariamente relação com a primeira. Então é muito difícil até para os médicos conseguirem estabelecer ali, encontrar um motivo. De uma forma mais vulgar e mais comum, quando nós falamos de síndrome, nós estamos falando de sintomas também, de situações que se manifestam ali no ser humano, mas que causam insegurança, que causam muito medo. Então nós, que somos leigos, ao ouvir a palavra síndrome já nos apavoramos, porque já imaginamos que pode ser uma coisa muito terrível. E também, da mesma forma, não sabemos do que se trata. Então é um campo nebuloso para nós. É importante também ressaltar a diferença entre doença e síndrome. Porque, claro, falamos em síndrome, já pensamos em doença, em desequilíbrio, alguma coisa está fora do lugar, sem dúvida. Mas quando nós nos referimos à doença, nós sabemos a causa. Toda doença tem uma causa. E quando nos referimos à síndrome, como dissemos, já não sabemos. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas sofrem de determinadas síndromes e nem sequer sabem. Um exemplo moderno, contemporâneo, é a conhecida e temida síndrome do pânico. Então, a pessoa fica com medo generalizado, sem motivo aparente. Do ponto de vista racional, ela não consegue encontrar uma explicação. Ela só sente que o medo toma conta dela. Então, tem episódios, muitas vezes, de sudorese, taquicardia. Mas por mais que se pesquise, se faça exames, muitas vezes os exames dão resultado normal. Está tudo bem com você. Então, a que conclusão nós chegamos? Que é algum distúrbio, algum desequilíbrio da mente humana. Então, voltando para a nossa síndrome hoje, a síndrome do ninho vazio, é um desequilíbrio, um distúrbio da mente humana. E o que é mais sério dessa síndrome é que, diferente das outras, como eu trouxe o exemplo da síndrome do pânico, por exemplo, que é mais fácil de ser diagnosticada, a síndrome do ninho vazio muitas vezes não é diagnosticada.
Então você, meu irmão, que está me vendo agora, pode estar sendo vítima, pode estar passando por um quadro de síndrome do ninho vazio e achar que simplesmente é saudade, que você sente falta, mas não é. Mas como eu posso saber? Eu, na condição de pai, na condição de mãe, como eu posso saber se eu estou sofrendo os efeitos da síndrome do ninho vazio ou se o que eu sinto é apenas saudade? É simples. A saudade é um sentimento bom, que nos traz uma sensação agradável. Por mais que a falta daquele ente querido seja algo definitivo, como nós dissemos no início da nossa fala, talvez até um caso de falecimento, mas quando nós nos lembramos daquela pessoa e sentimos saudade, é um sentimento bom, que nos faz bem ao coração. Nós lembramos dos momentos que vivíamos juntos, dos momentos felizes. É claro, não é que se tratando de pai, mãe, filho, que é uma relação muito forte, muito complexa, é claro que a mãe, que o pai vai se lembrar de um filho que partiu, que retornou para os braços de Deus, por exemplo, vai ser dolorido. Mas digamos que é administrável, que não é nada que saia do controle. Pensando num filho que, por exemplo, tenha se casado. E aí ele vai formar sua família. Agora ele vai criar seu próprio ninho para acolher os seus próprios filhotes. Mas aquela mãe, principalmente, porque normalmente é uma síndrome que acomete mais as mães. Não é uma regra geral, mas às vezes acontece das mães sentirem mais, até pela ligação que a mãe tem com os filhos, né? Levam no ventre, cuidam, estão mais perto. Então aquela mãe, ela quer telefonar para o filho todos os dias, para saber como ele está, se ele tem se alimentado, se a esposa está cuidando bem dele, se ele não está sentindo falta da casa. E aquele comportamento começa a se tornar uma fixação. E de repente, ela começa a ir visitar o filho no trabalho sem avisar, começa a visitá-lo em casa também em momentos que não são os melhores, os mais adequados, não avisa. Chega na casa dele, às vezes querendo se comportar de uma forma como se ela fosse a dona da casa, desrespeitando até a própria nora. São exemplos que podem indicar que essa mãe está sofrendo da síndrome do ninho vazio. Então ela vai se tornando uma pessoa que ela se torna uma intrusa, inconveniente. As oportunidades em que ela está com o filho, ela faz chantagem emocional. Ela fala, olha, eu estou vendo que você não está bem cuidado, essa mulher não está cuidando bem de você, e por aí vai. E ela faz questão de deixar claro para o filho como a falta dela na sua vida o está prejudicando. Pensando que dessa forma vai se aproximar do filho, vai trazer o filho mais para si, quando na verdade o que ela faz é afastá-lo. Uma outra forma também de detectar se talvez você não está sofrendo com essa síndrome do ninho vazio, são episódios de extrema tristeza, angústia. Algumas pessoas relatam que depois que os filhos saem de casa, elas não têm vontade mais de cozinhar, de cuidar da casa, passam muito tempo na cama, desanimadas. Então, são indicativos de que alguma coisa está errada. Quando nós falamos de um casal, vamos pensar numa família constituída nos moldes tradicionais. Por quê, irmão? É importante deixar claro também que, assim, nós sabemos que as famílias hoje em dia têm múltiplas constituições. Então, quando nós falamos casal aqui, gostaríamos também que necessariamente vocês não entendessem como homem e mulher. Mas pais ou responsáveis, pessoas que gostam, que cuidaram daquele ser, que viram crescer, e que no momento em que ele sai de casa, eles percebem que
têm mais, eles não se conhecem mais. Por quê? Alguns de nós, eu diria até muitos de nós, depois que têm seus filhos ou recebem aquelas crianças para cuidar, né, sob a sua responsabilidade, nós acabamos devotando toda a nossa atenção, a nossa energia, o nosso amor àqueles seres, ou àquele ser. Sedimentamos a nossa vida, depositamos todo o nosso sentimento, todo o nosso amor, tudo aquilo que temos de melhor naquele serzinho, que gera para nós muitas expectativas. E a vida vai passando. E o casal vai se desacostumando aos seus papéis de esposa, de marido, de homem e de mulher. E passam a viver apenas o papel de pai e de mãe. Mas o tempo passa, as crianças crescem e batem asas. E de repente, eu estou na minha casa, com meu marido, com a minha esposa, com meu companheiro, e eu percebo que eu não conheço mais aquela pessoa. E a intimidade, a possibilidade de intimidade com aquela pessoa me assusta. Por quê? Porque eu negligenciei outras faces da vida que são importantes. E aí, claro, o que vai acontecer? Seremos vítimas da síndrome do ninho vazio. Bom, até agora nós trouxemos aqui a problemática. Como então transpor essa situação? Quando se fala de remédio, quando se fala de doença, se busca remédio. Quando se fala de problema, se busca uma solução. Qual seria então a solução para nós? Como eu posso começar a me entender de novo como uma pessoa útil? Porque se meu filho foi embora de casa, eu não me vejo mais como alguém que seja útil. Eu não preciso mais cozinhar para ele, passar. O pai fala, poxa, e agora? Não vou mais levar para o futebol. Aquelas coisas que todo mundo faz, né? Até chegar a casos de pessoas que começam a achar que o filho, só porque não está mais debaixo do mesmo teto, vai até esquecer, não vai gostar mais, o seu amor, o seu afeto, a sua admiração por mim vai diminuir. Percebe que são processos mentais que vão acontecendo ali dentro da nossa cabeça e vão minando a nossa confiança. Porque foi só uma mudança de casa, de residência, no caso dos filhos que saem de casa. Agora, em casos extremos que nós falamos, se acontece o falecimento, também amparados nas verdades evangélicas que foram trazidas a nós por Jesus e com os esclarecimentos da doutrina espírita, nós sabemos que a morte definitiva não existe e que, portanto, jamais estaremos definitivamente separados dos corações que nos são caros. Então, como buscar a solução para esse problema? Qual o remédio para esse mal? Duas perspectivas nós vamos apresentar aqui, irmãos. Doença requer remédio. Deus confere ao homem o dom da inteligência. Com a inteligência, nós estudamos, nós investimos em tecnologia, em ciência, e olha a maravilha que é a medicina moderna. Que maravilha! Então, se você sente que está passando por um episódio de síndrome do ninho vazio, que está sofrendo desse mal, busque orientação profissional. Busque um psicólogo, um psicoterapeuta. Converse com um profissional. A outra vertente é o Evangelho. Por quê? Porque Deus nos dá o dom da inteligência intelectual para que nós possamos desenvolver a moralidade, desenvolver o amor. Se eu sofro com a ausência de alguém,
se eu chego a um ponto de não ter mais vontade de levantar da cama, se eu começo a achar que eu não tenho mais utilidade neste mundo, porque aquela pessoa não faz mais parte do meu cotidiano, veja, eu não estou dizendo que não faz mais parte da minha vida. Estou dizendo que não faz mais parte do cotidiano ali, do dia a dia. Se eu começo a duvidar de mim, o que falta para mim? Amor. Falta amor. E esse amor que está me faltando, Deus tem para me dar. Mas Ele não me violenta. Deus não entra na nossa casa arrebentando a porta. Ele espera que nós abramos as portas do nosso coração, da nossa mente, da nossa casa para recebê-lo. Então, no Evangelho, nas verdades trazidas a nós por Jesus, nosso mestre e guia, nós encontramos também, e principalmente no Evangelho, nós encontramos o remédio. Porque o Evangelho tem resposta para todas as perguntas. E o Evangelho tem remédio para todas as doenças. A perspectiva que nós vamos adotar aqui hoje é a perspectiva evangélica. Por quê? Porque somos espíritas cristãos, ou cristãos espíritas, se preferirem. E se você está passando por aqui hoje pela primeira vez, é bom que você saiba. Você não conhece o Espiritismo, ouviu falar de Allan Kardec, alguma coisa assim, por alto? É importante você saber que nós somos cristãos. Jesus é nosso mestre. Como as nossas crianças aprendem? Vamos pensar sobre isso. Como as nossas crianças aprendem a falar? Como as nossas crianças aprendem a andar? Com o nosso exemplo. Nós que somos pais, mães, responsáveis, avós. Tem coisa mais maravilhosa, mais bonita do que ver uma criança dar seus primeiros passos? É emocionante. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Como essa criança dá os primeiros passos? Nós estamos ali, segurando a mão, incentivando, orientando, falando, vem, pode vir, eu te seguro se você cair. Mas eu confio em você, você não vai cair. Como que ela dá as primeiras palavras, né? Que fica até aquela competição dentro de casa. Será que vai falar mamãe? Será que vai falar papai? Em algum momento ela fala a primeira palavra. Porque ela escuta. Ela escuta. Ela repete. Então nós crescemos tendo modelos, tendo paradigmas. As nossas crianças nos têm como modelos, como paradigmas. Daí a importância de nós nos vigiarmos também, nos observarmos. Temos que pensar o exemplo que nós estamos dando para as nossas crianças. Mas isso é tema para uma outra palestra. Então os nossos filhos aprendem conosco. E nós, já adultos, amadurecidos, experientes, no momento de sofrimento, de angústia, no momento de crise de identidade, meu filho saiu de casa, não sirvo mais para nada. Como que nós vamos aprender ou reaprender a viver com qualidade, com vontade, com alegria? Porque a jornada é árdua, meus irmãos, mas há que se ter prazer durante a caminhada. Há que se ter prazer. Como nós vamos reaprender a viver? Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia? Jesus. O governador do nosso planeta. Nosso modelo e guia. É Ele que nos ensina o caminho de volta à casa do Pai. Então vamos superar os efeitos, a dor, a angústia, a tristeza causada pela síndrome do ninho vazio através de modelos, de paradigmas. Nós estamos no mês de março, um mês que é especialmente dedicado às mulheres. Eu vou pedir licença aqui para você, meu irmão, pai, avô,
responsável, que está sofrendo também com a ausência de um filho, de um ente querido, que também sofre os efeitos da síndrome do ninho vazio. Mas eu vou pedir licença para você agora. Hoje eu quero dedicar essa fala às mulheres, às mães, que, como eu disse, via de regra, são as que mais sofrem desse mal, com a ausência dos seus filhos. Estamos falando de modelo, estamos falando de Jesus. Mas o Evangelho tem vários modelos ali para nós, não tem? Jesus é generoso, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem. Então Ele segue enviando mensageiros e quando aqui esteve, jamais abriu mão da colaboração de espíritos que estavam ali à sua volta para auxiliar no seu trabalho. Então eu quero falar para você, mãe, que está sofrendo, que está sentindo a falta do seu filho, quero falar para você que você precisa ver a sua luz, a sua força e o seu valor. E nós temos um modelo, nós temos um paradigma para te oferecer. Porque sozinho é difícil. Sozinho é muito difícil. Assim como você recebeu seu filho no seu ventre, acolheu, assim como você cuidou dele, amamentou, ensinou a andar, ensinou a falar, o nosso modelo de hoje também fez. A mãe de toda a humanidade, aquela que foi primeiro a mãe da luz do mundo, Maria de Nazaré. Uma jovem, tão nova. Naquela época, era costume que as moças fossem dadas em noivado, fossem prometidas em casamento ali com 12, 13 anos. Então, o que nos dizem os historiadores, os estudiosos, é que quando Maria trouxe Jesus ao mundo, ela não devia ter mais do que 14 anos no máximo, talvez até menos, talvez 13. Agora, vocês imaginem, uma criança praticamente, né? Para os nossos padrões, para a nossa sociedade, 13, 14 anos é uma criança, mas naquela sociedade, naquela época não era. Então ela recebeu aquela notícia, a vida dela foi virada de cabeça para baixo. Toda a dificuldade que nós conhecemos que ela teve na viagem para Belém, para poder receber ali, para receber Jesus, que nasceu numa manjedoura. Então ela ali na companhia apenas de seu esposo José e os animaizinhos. Trouxe Jesus ao mundo. A criança ainda muito pequena, frágil, eles já tiveram que correr porque tinham medo da perseguição de Herodes, alguma coisa podia acontecer com aquela criança. Então tiveram que fugir para as terras do Egito e lá ficaram durante muito tempo. Imagina, mãe, você passando tudo isso com seu filho amado. O tempo passa, Jesus cresce, uma criança extraordinária, um comportamento totalmente diferente de tudo que se conhecia. E aquele coração de mãe se preocupava com seu filho, é natural. Qual é a mãe que não se preocupa com seu filho? Em condições normais. Nós não queremos que eles caiam, que eles se machuquem. Agora vocês imaginem o que era ser mãe de Jesus. Um menino prodígio, digamos assim, que conversava com desconhecidos, com pessoas que eram consideradas criminosas. Criança ainda, tinha sempre uma palavra de orientação. E ela, com aquela preocupação de mãe, lógico, querendo o melhor para o seu filho, em algum momento foi procurar os sacerdotes no Sinédrio. Porque, afinal de contas, Jesus já estava contando 12, 13 anos de idade, precisava encaminhar o filho. Preocupação normal de qualquer mãe. Qualquer mãe que ama e que zela. E quando Jesus percebe que Maria tinha feito isso, tinha ido lá buscar uma colocação para ele, digamos assim,
Porque o comportamento de Jesus era muito diferente de tudo e Maria temia demais. Então Jesus chama a mãe e diz para ela, né, que não era aquilo, que aqueles não eram os planos do pai dele, se referindo a Deus. E muito humildemente, naquele mesmo dia, ele vai até a carpintaria onde José, seu pai, trabalhava e se ofereceu para ajudá-lo e para aprender o ofício da carpintaria. Mas Maria segue preocupada. E nós sabemos que depois, quando o mestre sai com a sua missão para cumprir aquela promessa de renovação das almas, nós sabemos como foi o desfecho e como tudo aconteceu. E Maria acompanhando tudo isso. É sempre bom nós frisarmos uma mãe. Imagina você, minha irmã, você que viu seu filho ali crescer, que cercou de todos os cuidados, viveu uma situação extrema, como foi o retorno do nosso mestre para a pátria espiritual. Imagine você ver o seu filho ser preso, açoitado, cuspirem no rosto dele, xingarem impropérios, ofenderem, sabendo que ele era um homem justo e bom, que a única coisa que ele tinha feito era trazer uma mensagem de paz, de amor, de fraternidade. Como você acha que Maria se sentiu? E de repente, perto do desfecho, do momento no qual o Espírito de Jesus deixaria o corpo, a matéria, ela ali, prostrada de tanta dor, chorando, vê que seu filho olha para ela e lhe diz, nos últimos minutos, mãe, eis aí o teu filho. Se referindo a João, o único dos seus discípulos que não havia debandado e que estava ali, ao lado de Maria, segurando a sua mão e lhe dando apoio moral. E da mesma forma, o mestre, na sua grandeza espiritual, olha para João e apontando para Maria diz, filho, eis aí a tua mãe. O que será que Jesus quis dizer com isso? Nos conta Humberto de Campos, na obra Boa Nova, literatura espírita das mais indicadas. Você precisa ler. Se você não conhece Boa Nova, você precisa ler. Nos conta Humberto de Campos. No último capítulo, capítulo 30, que tem o título Maria, que naquele momento João Evangelista entendeu a mensagem de Jesus. Que o mestre estava querendo dizer que o amor não devia ficar circunscrito às relações consanguíneas, que é a força geradora da vida, e por isso precisa se propagar. Então, quando ele entrega João Evangelista a Maria, e quando ele entrega Maria a João Evangelista, ele está dizendo, vocês estão aí, vocês têm toda uma vida para viver, e vocês precisam viver com sabedoria. Assim como eu faço a vontade de meu Pai, assim como eu estou justificado agora, vocês também precisam justificar a existência de vocês. Eu estou voltando para os braços de meu Pai, mas vocês continuam aqui. Têm uma tarefa, têm uma missão e precisam cumprir. É como se ele dissesse, mãe, estou voltando para o meu Pai, mas não é por isso que a sua vida acabou. E falando para João, sua vida vai mudar agora.
eu não estarei mais aqui fisicamente, mas você tem um trabalho a fazer, porque eu já fiz aqui a estrutura, eu já deixei a base. E aí também, na mesma obra, Boa Nova, nos conta Humberto de Campos, que depois do desenlace de tudo que aconteceu, Maria, que já era viúva, foi para uma determinada região viver na companhia de familiares e João Evangelista foi para outro lugar também, para outra região. Cada um seguiu o seu caminho. Mas aquela mensagem ficou guardada no coração dos dois. O tempo passou. De alguma forma, Maria não conseguia se enquadrar, se encaixar ali naquele seio doméstico, porque eram muitas as opiniões divergentes sobre seu filho. Uns defendiam, outros diziam que ele havia procurado aquela situação, então ela não se sentia devidamente acolhida, não era um ambiente apropriado para que ela pudesse se recuperar daquele golpe. E é importante ressaltar, é importante dizer, quando nós lemos a obra, nós vemos a história que Humberto de Campos conta com tanta maestria, que assim, Maria passou por tudo isso, por todo esse sofrimento, com extrema dignidade, sendo sempre obediente a Deus, como sempre foi. A vida dela nunca foi fácil, mas ela sempre foi obediente a Deus. E algum tempo depois, João volta, encontra Maria junto aos seus e fala para ela, olha, eu estou estabelecido em Éfeso, já consegui me organizar, e convida Maria para viver com ele. E os dois vão morar em Éfeso, uma casa simples, humilde, e ficam ali. João era o provedor do lar. Ele saía para trabalhar, para fazer as coisas, para poder mantê-los. E Maria ficava ali, cuidando dos seus afazeres domésticos. Mas o que começou a acontecer? Ela era mãe de Jesus. Mãe de Jesus. As pessoas tinham curiosidade, queriam estar perto dela, queriam saber quem era aquela mulher. E iam até lá, descobriram onde ela estava, vivendo com João, e ali nas cercanias as pessoas começaram a ir. E conversavam com ela, e ela sempre tinha uma palavra doce, uma palavra de carinho, uma orientação. E eles perceberam que havia uma luz ali. E não demorou muito para que a notícia corresse, e de repente a casa de João Evangelista e de Maria se tornou como que a margem do Tiberíades, naqueles dias gloriosos em que o mestre falava para as multidões. As pessoas procuravam Maria. Os sofretores, os desvalidos, os marginalizados, os esquecidos. E Maria passava ali os seus dias dando orientação para aquelas pessoas que encontravam nela consolo. Então vejam, quando o mestre disse, mãe, eis aí teu filho, ele não estava se referindo apenas a João Evangelista. Ele estava conferindo a Maria, naquele momento, o título de mãe de toda a humanidade. Porque o seu trabalho de renovação das almas, o que ele fazia, secar as lágrimas, dar esperança, dar motivo para aquelas pessoas viverem, apesar de tudo, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da lepra, apesar do descaso, do desprezo. As pessoas sentiam junto de Jesus vontade de viver, elas queriam recomeçar. Já visto o exemplo de Maria de Magdala, que nasceu de novo na mesma vida. Então Maria se tornou ali uma extensão de Jesus para aquelas pessoas. E ela foi a mãe de cada um deles. E é a nossa mãe também. Quantos de nós, no momento de dificuldade, de dúvida, de ansiedade, buscamos amparo em Maria? Pedimos para que ela cuide dos nossos filhos, para que ela os proteja. Por quê? Porque a vemos como uma extensão do próprio Mestre Jesus. Muitos de nós também, às vezes até pedem, Maria, interceda por nós junto ao teu filho. Então olha o papel que essa mulher assumiu dentro dessa seara, dentro dessa lavoura, desse trabalho
que o mestre começou, mas que Maria, João, Pedro, mais à frente, Saulo, que veio a se tornar Paulo de Tarso, e tantos outros ceareiros, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, pessoas que não são da seara espírita, mas que fazem a vontade de Jesus e de Deus, que devotam as suas vidas a cuidar do irmão de caminhada. Então Maria assumiu esse papel, e ela amou aquelas pessoas, e ela protegeu, e ela consolou, e ela deu um novo ânimo. E aí, ela viu a utilidade que ela tinha, a importância que ela tinha nessa vida. Que a vida dela não tinha acabado porque Jesus voltou para os braços do Pai. Muito pelo contrário. Você pode estar pensando agora, mas você está falando de Maria de Nazaré, espírito de escol, alta envergadura. Era qualquer espírito que receberia Jesus? Não, irmão. Não seria qualquer espírito, não, de forma alguma. Mas agora eu que vou fazer uma pergunta para você, mãe que está aí sofrendo. Você se considera qualquer espírito? Você não é qualquer espírito. Você é um filho de Deus. Deus te criou por um ato de amor, e te criou, a você, a mim, por amor e para o amor. Então nós estamos aqui nessa caminhada, nessa senda evolutiva, aprendendo a amar. Aprendendo a amar. E precisamos nos amar. Se Maria foi capaz de superar a dor de perder Jesus, você também é capaz de se reinventar e de começar a viver de uma forma nova e entender que não é a ausência do seu filho de casa que te anula, que faz com que você perca a sua utilidade, muito pelo contrário. Porque todo aquele potencial de amor, de carinho, de atenção, de orientação que você sempre dedicou a ele e vai continuar dedicando, você pode dedicar para alguma outra atividade. O que é que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? Além de ser mãe, além de cuidar das coisas do seu filho, da sua casa, deve ter alguma coisa que você gosta de fazer para si. É isso que é a proposta que o Evangelho traz para nós, quando nos coloca Maria como exemplo. Aquele era o dom dela. E ela colocou esse dom em movimento. E ela transformou a vida dela. Ela superou a dor. E ela cresceu. Ela já era grande. Ela ficou maior. Nós somos grandes também. Nós temos grandeza. Nós temos luz. Então, quando o Mestre nos fala que brilhe a vossa luz, como é que essa luz vai brilhar? É através da superação, do entendimento das coisas da vida. Nós começamos essa fala trazendo a natureza como exemplo. A natureza funciona em ciclos. Nós precisamos entender os ciclos da vida e aceitá-los. Eu amo o meu filho. É muito amor que eu tenho no coração, por isso eu sofro. Não confunda amor com apego. Deus nos matriculou na escola da vida, sim, para que nós aprendamos a amar. O amor universal. O verdadeiro amor. Apego não é amor. Apego é uma manifestação do egoísmo. Se você quer o seu filho só para você, se você não quer dividir com ninguém, se você quer que ele reze conforme a sua cartilha, que ele faça as suas vontades, além do amor, que é claro que você tem, você também tem uma boa parcela de apego. Então precisa trabalhar isso. O Evangelho traz esse exemplo para nós. Já pensou se Maria tivesse ali se perdido na dor dela? Justificável. Uma dor de rasgar o coração.
mães que têm seus filhos criminosos, desatinados, que ainda estão trilhando caminhos equivocados, choram por eles nas portas das penitenciárias, com todo direito. Pedem para os seus filhos. Mas o filho de Maria era justo, não devia nada. Então, mãe é mãe em qualquer circunstância. Então, nos mirando nesse exemplo de Maria, qual é a proposta para nós, querida mãe, para nós superarmos esse momento em que estamos sofrendo com essa crise de identidade? É saber que existem outras searas, outros caminhos, outras pessoas, outras possibilidades que estão ali precisando de nós, da nossa colaboração. Então pense nos seus dons, no que você gosta de fazer, o que você faz bem, o que te dá prazer, o que te faz feliz, para você, como indivíduo. Porque lembra, a família é um dos maiores desafios que nós temos. Mas o crescimento, o desenvolvimento, a tarefa é individual. Nós temos livre arbítrio. Como que você está utilizando o seu livre arbítrio? Quais escolhas você está fazendo? Maria foi secar lágrimas. O que você pode fazer para transformar a vida do outro? Para fazer a diferença? Você está com tempo livre. O que você pode fazer? Como você pode contribuir? Você pode fazer sapatinho de crochê para os bebês das mães carentes? Você pode participar de uma ação social, ajudar 2, 3 vezes por semana alguém que precisa? Você tem o dom de lecionar? Você pode ensinar, alfabetizar crianças ou até mesmo adultos? O que você pode fazer com esse tempo livre que você tem agora? Você tem luz. Você é bela, você é filha de Deus. Por que você vai esconder essa luz? Se você precisa de orientação médica, de ajuda profissional, procure, irmã. Mas não prescinda, não se esqueça do Evangelho. Jesus é a luz do mundo. O que ele trouxe para nós foi uma promessa de renovação. Promessa que será cumprida através de um roteiro, uma bússola, que se chama Evangelho. Ele disse que tudo se cumpriria no tempo certo. E nós estamos aqui, confiantes, sabendo que o que ele prometeu vai se cumprir. Não com uma fé cega, não porque alguém disse, não é porque Allan Kardec falou, não é porque Chico Xavier psicografou. São espíritos maravilhosos a quem nós devotamos nossa admiração, nosso respeito. Mas porque a nossa fé é raciocinada. Nós não engolimos qualquer coisa. O nosso mestre é o melhor que existe. É Jesus. Todo sofrimento pode ter fim, se nós nos abrirmos para receber essas gotas de orvalho que o Evangelho traz para nós. Aprenda, reaprenda a se amar. Veja a sua luz, o seu valor. Chame seu marido para sair, vão passear, vão fazer coisas juntas. Está sozinha, é viúva, não tem mais marido. Chame as amigas, vá passear. O seu filho, onde quer que ele esteja, a sua filha, onde quer que ela esteja, sabe da sua existência, sabe do seu valor e te ama. Mas a vida é corrida. Nem sempre dá tempo de ligar todo dia, de falar todo dia. Compreenda, entenda, olhe para o passado e lembre quando você também saiu de casa e deixou lá seus pais. Você não quis fazer a sua vida? Você não fez as suas escolhas? Agora é o momento do seu filho fazer. Uma das faces mais bonitas do amor é o respeito. Respeite as escolhas do seu filho ou dos seus filhos.
Acredite na educação que você deu. Não existe separação entre os corações que se amam. Não existe separação. Nós estamos aqui hoje encarnados no planeta Terra. Nem entendemos Deus direito, nem sabemos onde Deus está, mas com certeza Ele nos acompanha aos passos. Ele sabe de tudo de nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Nem sempre do jeito que nós entendemos que fosse bom, mas Ele supre as nossas necessidades. Então, onde quer que esteja seu filho, onde quer que você esteja, a ligação de vocês jamais vai terminar. Então, vamos nos mirar no exemplo de Maria de Nazaré e dar um novo significado para a nossa vida, sendo luz, auxílio, amparo na vida de tantos irmãos que necessitam. Que o nosso Mestre amado nos auxilie, nos inspire e nos fortaleça para que nós possamos transpor as dificuldades da vida como a mãe dele fez. De cabeça erguida, com dignidade, amando sempre, mas sempre obedecendo a Deus. Que Jesus nos ampare, nos proteja e que, de alguma forma, nós possamos aprender um pouquinho mais a cada dia. Agradeço pela sua companhia e espero que nós tenhamos uma oportunidade de nos encontrar de novo. Até a próxima palestra. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.